Salve minha galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, agora num cenário, digamos assim, sugestivo, né? Não a lata de lixo, pelo amor de Deus, o aeroporto Santos Dumont, né? Mostrando aqui um pouco pra vocês. Estou aqui, daqui a pouco estou embarcando, porra, a criancinha acabou de cair ali. Estou embarcando para São Paulo em breve, daqui a pouquinho, sexta-feira, são mais ou menos 6h10, né? 18h10 aqui do horário de Brasília, partindo para São Paulo, passar o fim de semana lá e, obviamente, né, não vou a passeio, vamos para essa partida entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, partida que não necessariamente vale a liderança do Campeonato Brasileiro, porque mesmo que o Botafogo perca o jogo, e pelo amor de Deus, bate qualquer coisa aí, madeira, o que tiver aí, a gente não vai perder esse jogo, mas mesmo que aconteça, vamos dizer que o Palmeiras vence o jogo, que pode acontecer pela qualidade do time dos caras, principalmente em casa, o Botafogo não perde a liderança. O Botafogo conseguiu nessa rodada, com a derrota do Palmeiras para o Bahia e com a vitória do Botafogo sobre o Cuiabá, o Botafogo conseguiu abrir 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, com o adendo da derrota também de 4-0 do Flamengo para o Bragantino, né? E os flamenguistas pegando uma pilha danada, né? Falando que se vencesse ia alcançar a liderança, né? Meio que tratando o Botafogo como café com leite. Cara, pilha normal, né? Mas aí quando eles perderam por 4-0 e devolveu a pilha, os caras surtaram na internet. Enfim, cara, coisas da vida, coisas da bola. E é legal, é gostoso ver o Botafogo voltando a essa competitividade depois de muito tempo, né? O que eu mais quero é ganhar, zoar, perder, ser zoado e isso atesta a competitividade, né? Enfim, isso que é muito importante. Bom, vamos lá, rapaziada. Antes da gente falar aqui a respeito da situação que eu quero ilustrar aqui nesse jogo entre Botafogo e Palmeiras, que eu acho muito importante, vamos, enfim, passar limpo, né? Primeiro que o Botafogo, de fato, né, nas últimas semanas, eu acabei não mostrando isso aqui no canal, acabei me enrolando, né? Mas o Daniel Borges saiu do Botafogo, foi para o América Mineiro. Ele foi emprestado, mas até o fim do contrato dele com o Botafogo, ou seja, quando acaba o contrato de empréstimo, acaba o contrato dele com o Botafogo também no fim de 2024 e ele fica livre no mercado, ou seja, o Daniel Borges de fato não joga mais pelo Botafogo, tá legal? Segundo ponto, que é muito importante, seguinte, cara, acabei de ver meu número da sorte ali, mano, acabei de ver o número 13 ali, do nada, e isso geralmente é bem sugestivo de que as coisas vão dar certo. Vocês também são supersticiosos assim? Comenta aí. E a gente também tem uma situação importante, que é a seguinte, o Botafogo fechou aí com uma patrocinadora, na verdade um patrocínio, uma parceria, né, da O a Água, né? Então a gente vai ter esse fornecimento de água para os nossos atletas, com essa parceria, que é muito importante, obviamente. E agora falando um pouquinho sobre essa situação toda envolvendo Botafogo e Palmeiras. O Botafogo não só mantém a liderança por mais uma rodada, estamos na 11ª, como também aumenta a vantagem para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, né? O Grêmio que agora é o terceiro colocado, o Flamengo é o quarto. Enfim, é muito importante, né, que a gente aproveite esse momento e ao mesmo tempo seja muito sereno, sabe? Isso é o mais importante de tudo. E eu tô vendo muita gente falando, né, não só da imprensa paulista, mas eu acho que os próprios torcedores do Botafogo, em certa parte, estão comprando um pouco esse barulho de frases como: agora é a prova de fogo, agora é o jogo da vida, agora é a final do campeonato. E eu discordo completamente disso. Tá? Bruno, tá querendo tirar a responsabilidade desse jogo? Não é tirar a responsabilidade. É não colocar um peso nessa partida que não tem. Sabe? É claro que é um jogo decisivo, é claro que é um jogo assim que tá todo mundo empolgado. É uma partida entre o líder e o vice-líder do campeonato. É uma partida do Botafogo liderando a competição no momento que talvez nós não esperássemos, né? Não é o meu. Mas é uma situação que a gente não esperava, né? E contra um Palmeiras que é o atual campeão, né? E não só atual campeão brasileiro, mas campeão de tudo nos últimos anos. Então, é claro que é uma partida grande, né? Aquele jogo cascudo, aquele jogo que o jogador não tem que se esconder. É uma partida que o Botafogo, de fato, ele vai ter que encarar com muita importância, inclusive, a torcida empolgada, querendo comparecer, mostra isso. Só que agora não é a final do campeonato, é um campeonato de pontos corridos. O jogo contra o Cuiabá, por mais que fosse um jogo menos empolgante, valia 3 pontos. O jogo contra o Palmeiras vale 3 pontos. Então, claro, na prática, é um adversário direto, você tem aquele chamado jogo de 6 pontos,
Mas de qualquer maneira, a gente está falando de uma partida que, assim, ela tem o mesmo peso matemático de todas as outras. Então é muito importante a gente ter essa conclusão, digamos assim, e essa serenidade. O Botafogo não tem que entrar nessa pilha de que é o jogo da vida, que agora sim o Botafogo vai provar com esse jogo se o Botafogo vai ter, né, alguma chance de brigar pelo título. Não tem nada a ver. Tá? Se o Botafogo, porventura, pelo amor de Deus, bate na madeira aí em casa vocês, mas se o Botafogo, porventura, perder, né, o jogo para a equipe do Palmeiras, sei lá, por 1-0, por 2-1, enfim, de alguma maneira, né, não significa nada que o Botafogo não vai ter como disputar o Campeonato Brasileiro. Repito, se o Botafogo perder essa partida, o Botafogo segue líder do campeonato com 2 pontos à frente do Palmeiras. Se o Botafogo empatar, a distância se mantém de 5 pontos. E se o Botafogo vencer o jogo, a vantagem vai para 8 pontos. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa noção para não entrar nessa pilha desnecessária. De que se o Botafogo não vencer o Palmeiras, se o Botafogo não jogar bem contra o Palmeiras, já era, enfim, não significa que é fogo de palha. Não vão cair nessa pilha, cara. Não caiam nessa pilha, não tem jeito, cara. É uma partida importante, que o Botafogo ele vai ter que jogar, obviamente, com aspecto técnico, tático, físico, que vai ser muito fundamental. A gente está falando de uma equipe do Palmeiras que ela tem a volta do Rony, vai ter a volta do Veiga, do Everton. É uma equipe que está mordida, e sempre que o Palmeiras volta mordido de uma partida depois de uma derrota, ele volta com tudo, né? Então, assim, é um jogo muito mental também, sabe? Um jogo muito psicológico. Se o Palmeiras, porventura, fizer um gol no primeiro tempo, ou fizer 1-0, cara, não é para ter desespero. Não é para achar que tudo vai dar certo durante um jogo. E é isso que vai aflorar o grau de competitividade do clube de maneira geral, tá? Eu falo desses jogadores que hoje estão representando a equipe do Botafogo, eu falo dessa comissão técnica, eu falo desse departamento de futebol, e eu falo dessa torcida, né? A gente está voltando a se acostumar com um grau de competitividade de primeiro nível no futebol brasileiro e no futebol continental, certo? Então, é natural que a gente encare cada vez mais esses desafios e a gente tem que cair para dentro, irmão. Não tem jeito, não tem. É um jogo mental, né? E eu acho que a gente vai ter que estar preparado para tudo. Né? Isso que é o mais importante. A gente não tem que ter medo de jogar, a gente não tem que ter medo de, putz, se acontecer, se perdermos esse jogo, vai ter problemas psicológicos. Não tem que pensar em perder, tem que pensar em ganhar, ponto. E aí depois, um novo dia, segue um novo trabalho. Afinal, é um campeonato de pontos corridos, campeonato esse que o Botafogo lidera e manterá a liderança independente do resultado no domingo. E, além disso, estamos falando de um campeonato que já tem 30% dele, né, já passou, né? 1/3 do campeonato praticamente já passou, e o Botafogo segue líder do campeonato. Valeu, rapaziada? Um abraço. E um último recado, eu ainda quero fazer um vídeo sobre uma matéria muito interessante do Sérgio Santana do GE. Globo, referente à situação política do Botafogo, né? Um personagem antigo entrou em cena aí para apaziguar a questão entre o Clube Social e a SAF. E eu quero falar também sobre Botafogo e Vasco, né? Botafogo deve jogar no estádio Newton Santos com torcida única contra o Vasco da Gama. Não é uma nova norma de torcida única no Rio, mas a torcida do Vasco depredou São Januário ontem e, portanto, deve ficar um mês afastada dos estádios. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.